Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Tudo jóia, tudo na paz? Amém, amém. Bom estarmos aqui, bom estarmos juntos nessa noite para mais uma vez cultuarmos ao nosso Deus e meditarmos em sua palavra. Eu não sei se os irmãos vão se lembrar, mas no nosso culto de Natal teve um momento que foi o David que disse o seguinte: você já pensou se você estiver na sua casa, aí algo parecido com isso, a campainha tocar, e quando você for abrir a porta, for o Senhor Jesus? Nós acabamos de cantar algo muito parecido com isso, a respeito de arrumar a casa, de ter o Senhor ao nosso lado. Mas será que nós conseguimos imaginar, se de fato isso acontecesse literalmente? Será que a nossa casa está arrumada? Será que a nossa casa está preparada? Eu digo não agora da casa física, mas a nossa casa espiritual. Será que ela está preparada, apta para receber o Senhor? Ou será que a nossa casa está fora de ordem? Está com algumas coisas fora do lugar? Ou será que seja necessário nós colocarmos a nossa vida e a nossa casa em ordem? Tem um devocional do C.S. Lewis, um devocionário dele, que é o título Ano com C.S. Lewis. Se eu não me engano, é no primeiro devocional que ele diz o seguinte, e ele citando sobre esse assunto que nós estamos conversando agora, ele fala daquela brincadeira de criança. Não sei se você já brincou, eu brinquei muito quando era criança, de polícia e ladrão. Aquele momento que as crianças estão escondidas e perguntando, e pensando, e sentindo, será que alguém está chegando? E aí as crianças começam, e nós quando éramos crianças escutávamos, parece que alguém chegando, aquele friozinho na barriga, aquele momento de adrenalina. Aí ele fala que muitas pessoas têm se relacionado com Deus exatamente dessa forma. Servem ao Deus como numa brincadeira como essa, que a gente não sabe se aquela pessoa chegará, nós vamos criando fantasias, mas ele diz o seguinte: já pensou se nós nos depararmos com Ele? Já pensou se de fato Ele aparecesse para nós? Como que seria a nossa relação com Deus? Para que o Senhor habite em nossa casa conosco, a casa tem que estar limpa, a casa tem que estar arrumada, a casa tem que estar preparada, e eu quero conversar um pouquinho sobre isso nessa noite, a partir do Salmo 51, quero conversar um pouquinho sobre uma disciplina espiritual muito importante, que é a disciplina da confissão de pecados, para que nós possamos receber o Senhor, para que nós possamos nos relacionar com o Senhor, nós precisamos ter a nossa casa limpa, arrumada, preparada, precisamos confessar pecados, precisamos verificar como nós estamos e apresentar a nossa vida diante do Senhor. Salmo 51 é o texto base para essa noite. E eu tenho certeza, meu querido, que quem te trouxe aqui presencialmente a esse templo, nessa noite, não foi você, não foi sua mãe, não foi o convite de alguém, foi Deus que te trouxe aqui, eu não tenho dúvidas disso. Te trouxe para você ouvir uma palavra de Deus. Eu não tenho dúvidas, você que está nos acompanhando online, agora ou daqui a um ano, é Deus que está te dando essa oportunidade de ouvir a voz de Deus, é Deus que está falando ao seu coração, é Deus que quer falar ao nosso coração nessa noite. Esse é um texto de um assunto tão importante, para um início de ano, para um planejamento anual, precisamos pensar um pouquinho nas nossas disciplinas espirituais. Está no meu coração conversar sobre algumas delas a partir de hoje, em alguns cultos de quinta-feira, talvez no domingo, bem provável mais nas quintas-feiras, sobre disciplinas espirituais. Hoje nós vamos conversar sobre a confissão de pecados. Diz assim na versão que eu estou usando, Almeida, século 21, diz assim: ó Deus, compadece-te de mim, segundo o teu amor, apaga minhas transgressões, por tuas grandes misericórdias. Vou ler no monitor, que eu acompanho a versão que todos estão acompanhando. Versículo 2. Versículo seguinte, isso: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares.
Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o hisopo, e ficarei puro, lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleita em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém? Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Se você quiser se aprofundar um pouquinho mais na história de Davi, eu não vou me deter muito agora falando do que levou Davi a confessar esse pecado, mas eu quero te convidar para uma leitura posterior. Leia 2 Samuel, capítulo 11, 12, 13, 14 seguintes. Lá você encontrará qual foi o pecado de Davi, qual foi a repreensão que Davi recebeu do profeta Natã, e quais foram as consequências na vida e na família de Davi. Porque os pecados, os nossos pecados, eles trazem consequências, não apenas as nossas vidas, mas eles trazem consequências na nossa família, na nossa casa, na nossa sociedade, no nosso bairro, na nossa igreja. Isso aconteceu na vida de Davi. E esse Salmo 51 e também o Salmo 32, que você pode ler posteriormente, são salmos de confissão, de quebrantamento que Davi faz diante do Senhor. O pastor Osmar Ludovico, em seu artigo Exercite-se na Confissão, que saiu nesse mês na revista Ultimato, na edição janeiro e fevereiro, ele disse o seguinte sobre esse assunto: a queda nos lançou no abismo do pecado, na compulsão de pecar. O pecado é uma categoria teológica, não é cultural, não é trauma de infância, não é um acidente de percurso, não são sentimentos reprimidos, falsa culpa, proibição religiosa, moralismo. O pecado é ontológico, ou seja, faz parte do ser humano, e adoece, preste atenção no que ele conclui, e adoece todas as suas dimensões, corpo, alma e espírito. Eu quero ler algumas coisas que eu coloquei aqui para vocês, então peço que você fique ligadinho, você que está aqui presencialmente. Eu sei que quinta-feira, meio de semana, o barulho do ar-condicionado, o cansaço do dia, vai trazendo ao nosso coração, ao nosso corpo, um certo relaxamento, mas exercite a disciplina de ficar atento à palavra de Deus. Você que se encontra aqui presencialmente, mas você também que está online agora no seu sofá, ou escutando essa mensagem. Eu escrevi algumas coisas aqui, que penso que não são palavras minhas, tem a ver com algumas leituras, com esse texto aqui, tem a ver com a iluminação do Espírito Santo ao meu coração, para trazer essa palavra ao seu coração nessa noite. Eu não tenho dúvida disso, porque a palavra ela não volta vazia. A palavra de quem é que não volta vazia? A palavra de Deus. A nossa palavra em algum momento volta, porque nem sempre nós estamos em sintonia com o Senhor,
Mas eu quero acreditar, irmãos, que tudo que eu coloquei aqui está em sintonia com o Senhor. Eu quero acreditar, e eu creio nisso, que foi o Espírito Santo que trouxe essa iluminação ao meu coração, para trazer essa palavra ao seu coração nessa noite. Então vamos pensar um pouquinho sobre essa disciplina, sobre o pecado, sobre algumas afirmações, algumas sentenças. Primeiro, o pecado adoece. O pecado adoece. Davi estava doente. O pecado adoece a nossa casa, o pecado adoece a nossa família. O pecado tem o poder de adoecer um lar. Quantos lares doentes nós temos hoje em nossa sociedade? Agora vamos trazer para a nossa realidade como é que está o nosso lar. O pecado tem adoecido os lares. O pecado adoece o casamento. Adoece o casamento. O pecado tem destruído os casais. O pecado adoece os filhos. O pecado adoece a igreja. Se tem um negócio que adoece a igreja, se chama pecado. E lá na frente você vai saber que nós estamos falando de pecados não confessados, não abandonados. O pecado tem o poder de adoecer a igreja. O pecado tem o poder de neutralizar, de trazer enfermidade no nosso meio, na nossa casa, na nossa família, nos nossos relacionamentos, na igreja. O pecado adoece. Adoece o corpo, adoece a alma, adoece o espírito. Normalmente nós trabalhamos nos efeitos dos problemas. Agora, qual é a raiz de todo o problema? Qual é o porquê do porquê? Qual é o pecado por trás do pecado? Qual é a motivação? O que está por trás de tanto adultério? O que está por trás de tanta enfermidade espiritual? O que está por trás de tanta frieza espiritual? O que está por trás? O que está por trás de tanto sono espiritual? O que está por trás do não desejo de ler a Bíblia, do não desejo de orar, do não desejo de buscar o Senhor? O que está por trás da falta de comunicação no lar? O pecado adoece, mas também o pecado nos separa. O profeta Isaías, no capítulo 59, ele diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, de modo que é como se Deus não nos ouvisse. Por quê? Porque é um abismo, uma separação. O pecado nos separa. O pecado nos separa de Deus. Porque todos pecaram, Romanos 3:23, estão separados da presença, da glória de Deus. Queridos irmãos e irmãs, o pecado tem o poder de nos separar de Deus. O pecado não apenas nos separa das pessoas, o pecado nos separa de Deus. Isso aqui é terrível. Como é possível viver sem Deus? Como é possível viver separado de Deus? O pecado nos separa da família. O pecado nos separa de nós mesmos, da compreensão exata sobre nós, como nós falamos um pouquinho no domingo passado. Somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Em Cristo somos novas criaturas, nascemos de novo, somos filhos de Deus, somos herdeiros. O pecado nos tira essa capacidade de percebermos que somos filhos e filhas amadas do Senhor. O pecado nos separa da comunhão da igreja. Esse tempo que nós vivemos de 2020, nessa tentativa de retomada que nós estamos em 2021, quantas pessoas se perderam no caminho? E aí, o caminho mais fácil é dizer, ou um dos caminhos é dizer, porque a igreja não deu atenção, porque o pastor não ligou, porque ninguém me passou uma mensagem para mim, ninguém ligou para mim. Quantos jovens, quantos adolescentes, quantos adultos se perderam? Irmãos, é só nós olharmos para a nossa realidade. Um esfriamento total. E é fácil nós terceirizarmos essa culpa. Todos nós temos uma parcela de contribuição nesse processo. Agora, difícil é dizer, não, é porque
eu aproveitei o momento e agora eu quero viver uma vida de pecado, porque eu gosto de fazer isso, porque eu nunca gostei desse negócio de estar na igreja mesmo. Não é para qualquer um falar isso, ou dizer isso, dizer, não estou com vontade, não quero. O pecado, ele tem o poder de nos separar. O pecado nos impede de quê? O pecado nos impede de participarmos da festa celestial. Irmãos, a Bíblia fala que nos está preparado novos céus e nova terra, festa, presença de Deus, comunhão com o Pai, Filho e Espírito Santo, certeza de eternidade, certeza que se nós partirmos hoje, nós estaremos com o Senhor. Será que nós temos dimensão disso? Que se nós partirmos hoje, nós estaremos com o Senhor? Se nós fecharmos os nossos olhos hoje aqui, nós abriremos com o Senhor na glória. Isso é festa. Mas o pecado nos impede de festejarmos. Você já percebeu como o crente tem dificuldade de festejar? Parece que a gente não pode comemorar, né? A gente não pode se alegrar. A gente não pode fazer um barulho diferente. Não, olha só, cuidado, o que as pessoas vão pensar, né? Quem tem que festejar somos nós. Somos nós que temos que abrir aí champanhe sem álcool e comemorar a vida, a família, a espiritualidade, a vida com Deus, a igreja, tomar um cafezinho com alguém, bater papo. Porque nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros da promessa. Há uma promessa sobre a minha vida e sobre a sua vida, que nós somos do Senhor, nós somos filhos do Senhor. Melhor do que isso, nós não precisamos de entorpecentes, de álcool ou de algo a mais para nos alegrarmos, porque a alegria no Espírito é uma alegria espiritual. Irmãos, é uma alegria espiritual, é algo indescritível. É o momento que você começa a sentir um desejo de se alegrar, de rir, lágrima nos olhos, emoção no coração, arrepio no corpo. É a presença do Senhor. Agora, se nós não vivemos isso, o pecado pode estar nos impedindo e nos afastando de vivermos a festa celestial, a intimidade com Deus, de desfrutarmos vida plena, comunhão total. O inimigo vem para matar, roubar e destruir, João 10:10, mas eu vim para que vocês tenham o quê? Vida e vida abundante, vida plena, comunhão total. O que é vida abundante? Nada menos do que comunhão total com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Tem algo melhor do que isso? Não tem nada melhor do que isso. Mas o pecado também nos impede de vivermos as bênçãos do Senhor no seio familiar. O pecado nos impede de vivermos as bênçãos do Senhor no seio familiar. O pecado nos impede de percebermos a importância da igreja. Irmãos, tem muitos anos que eu alterei uma expressão, muitos anos. Ah, porque a igreja é isso, porque a igreja é aquilo, é porque a igreja, não, lá na igreja, Cuidado ao falar da noiva de Cristo. Cuidado ao falar da noiva de Cristo. Igreja não é plano humano. Igreja não nasceu no nosso coração. Igreja é plano de Deus. Tomemos cuidado, alto lá ao pronunciarmos qualquer palavra contra a igreja do Senhor. Talvez nós podemos dizer, a pessoa que faz parte daquela igreja é assim, é dessa forma. Agora, quando nós falamos a igreja é do Senhor, é a igreja santa, comprada pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. A igreja é do Senhor, a igreja não é nossa, a igreja não é de uma denominação, a igreja não é de uma localidade, a igreja não é de um pastor, a igreja não tem dono humano, a igreja é de Jesus. Quem é que morreu pela igreja? Foi o Senhor Jesus. Mas o pecado nos impede ou nos distorce de percebermos essas verdades eternas sobre a igreja. Mas ainda, o pecado nos embriaga.
de ódio e rancor, mágoas e ressentimentos, dúvidas e temores, desespero e desesperança. Como eu só li, eu vou repetir para você guardar no seu coração. Se você tem o bom costume de anotar, você está anotando. O pecado nos embriaga. De quê? Ódio e rancor, mágoas e ressentimentos, dúvidas e temores, desespero e desesperança. O pecado nos engana. Nos engana de quê? Tudo isso se encontra na vida de Davi e tantos outros textos, tá? Estou fazendo um apanhado geral hoje. O pecado nos engana da sua amplitude. O que Davi disse? Pequei, contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Davi pecou só contra Deus? Davi quebrou praticamente todo o decálogo. Davi pecou contra o seu povo. Davi pecou contra uma nação. Davi pecou contra soldados. Davi pecou contra Urias. Davi pecou contra Betseba. Davi pecou contra a sua família. Davi estava equivocado quanto à amplitude do seu erro. Pequei, Senhor, somente contra o Senhor. Todo pecado é contra Deus, mas não somente contra Deus. O nosso pecado tem consequências numa esfera que nós não imaginamos. Nós não imaginamos. Novamente, leia 2 Samuel, a partir do versículo 13, e nós perceberemos as consequências na família de Davi. O pecado nos engana do seu efeito. Não tem nada a ver não, é só um momento. É algo tão pequeno. Já viu isso? Todo mundo faz. Está sendo radical demais. Tem nada a ver não. O que tem? O pecado, ele tem esse poder de minimizar os seus efeitos e as suas consequências. Não vai dar nada não. Há caminhos para os homens que parecem caminhos bons, tranquilos, mas o final é caminho de quê? De morte. A minha sogra costuma dizer que o pecado, que o diabo, ele prepara a panela, mas não prepara a tampa, né? A gente acha que vai dar certo, mas no final nada dá certo. O inimigo é astuto. O pecado nos engana do seu resultado. O pecado nos engana da sua seriedade. Irmãos, esse é um assunto muito sério. Mas espera aí. Parece que nós estamos falando na terceira pessoa, né? Mas onde está esse sujeito chamado pecado? Onde nós podemos encontrá-lo? Está aqui. Está aí. Está em mim. Está em você. Está em nós. Está impregnado na nossa natureza pecaminosa, carnal, caída. O pecado não está fora de nós, o pecado está em nós. Porque a nossa luta não é contra o espírito, é porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, e eles se opõem um ao outro de modo que não conseguimos fazer o que quereis. Gálatas 5,17. Há uma luta interior. Irmãos, irmãs, nós escutamos mais a nossa carne do que nós escutamos o espírito, muito mais. Nós alimentamos mais a nossa carne do que nós alimentamos o espírito. Faça uma retrospectiva de hoje, ou da semana, não, melhor, do ano de 2021, porque normalmente é quando nós começamos algumas disciplinas, não é assim mesmo? Várias delas. Quanto nós estivemos pertinho do Senhor nesse ano, o quanto nós buscamos a Deus hoje. Faça uma retrospectiva desses últimos, praticamente 15 minutos que eu estou pregando. A sua mente está aqui? O seu coração está na palavra? Não é em mim não, é em Deus. Eu aqui sou apenas um instrumento. Se não for eu, vai ser outro. Eu sou apenas um instrumento, mas em Deus.
o quanto a nossa mente está em Deus, a nossa mente está cativa no Senhor, porque nós alimentamos mais a nossa carne grita, estou com fome, a nossa carne grita, quero prazer, a nossa carne grita, me satisfaça. Quantas vezes nós satisfazemos os desejos da nossa carne, o desejo do nosso coração, mas quanto nós alimentamos o nosso espírito, andamos no espírito. A impressão que eu tenho é que nós andamos em círculos, nós estamos perdidos, e às vezes em torno de nós mesmos, das nossas vontades essas egoístas, vaidosas. Alimentamos o que nós queremos, alimentamos o que nós achamos ser melhor, alimentamos o que nós achamos ser correto, alimentamos aquilo que nós pensamos ser o melhor para nós. Investimos mais tempo em tantas coisas, em tantas situações, e o quanto nós investimos no Senhor. Ontem, dia de ontem, pensando nesse aspecto da nossa vaidade, né? Do estar cheio de nós mesmos, de achar que nós somos bons, que nós sabemos tudo. Você já conviveu com pessoas assim? No seminário do David é intitulado de tudólogo, não é isso, David? Eu fui conhecer esse termo com o David. Tudólogo, o tudólogo é aquele que sabe tudo, tem resposta para tudo. Já conviveu com gente assim? Às vezes nós somos assim também, não somos? Dá a mão à palmatória, estou errado, eu errei, a culpa é minha. Irmãos, como isso é difícil demais da conta. Mas aí, ontem fui almoçar em casa rapidinho, estava aqui no trabalho, aí eu vim de moto, fui almoçar de moto. Aí cheguei em casa, falei com Kézia, olha, estou dominando aquela moto. Pensa, estou andando fácil, moto grande, agiliza o meu lado, já peguei o time dela, de aceleração, tem quase um ano que eu tenho essa moto, e estou andando bem, pensa, você já pode andar comigo, é mesmo, olha como são as coisas, irmãos. Almocei, vim voltar para a igreja, irmãos, eu não andei 30 metros e caí. Não andei 30 metros, eu caí na primeira curva. Tem várias justificativas, ponto cego, os carros estacionaram no lugar errado, eu estava certo, o cara me fechou. A questão é que eu fui sair, e realmente vinha um carro tampou a minha visão, aí o motociclista experiente, Magela, freou muito rápido o freio da frente, areinha, você já sabe o que acontece, caí. Irmãos, eu caí, eu não consegui levantar, não é porque eu não tinha força para levantar, eu fiquei tão envergonhado, e a perna doendo, porque pegou a minha perna, deu um roxo considerável. A moto passa bem, foi a primeira coisa que eu vi, a perna eu só fui sentir em casa. Aí fiquei lá no chão, pensando, o que eu faço agora? Aí chega pessoas, quer ajuda aí? Você me ajuda a levantá-la? Ajudo. Aí vai alguém me ajudar a levantar. Envergonhado, cheguei em casa, primeira coisa que veio ao meu coração, foi, você não está experiente? Você não anda bem? Irmãos, porque acho que na câmera não dá para ver, mas eu estou vermelho de vergonha contando isso para vocês. A arrogância antecede a destruição, a altivez do espírito, como diz em Provérbios 16, 18, faz o quê? Precede a queda, a altivez de espírito precede a queda. Quantos de nós estamos caídos no chão, envergonhados por causa de altivez de espírito, por causa de não reconhecimento das nossas fragilidades, por não reconhecimento que somos pecadores, que somos falhos. Olha o que o pecado tem feito com a gente. Mas e aí, o que fazer? Concluindo a nossa reflexão dessa noite,
nessa primeira disciplina espiritual, o que é a necessidade da confissão. O que fazer? O que fazer? A Bíblia propõe o caminho, difícil de ser trilhado por nós, mas necessário se nós quisermos ter uma vida com Deus. A Bíblia propõe o caminho da confissão, do quebrantamento, da mudança de pensamento, do reconhecimento da nossa fragilidade, da nossa pequenez, da nossa insuficiência, do quanto somos pecadores, do quanto somos falhos, do quanto somos pó, do quanto somos podres, do quanto precisamos de perdão. A Bíblia propõe exatamente este caminho, é o caminho da confissão. Aí que está o grande desafio, abandonar o pecado, porque o que significa confessar? Confessar é falar muito mais do que falar. Confessar é mudar, confessar é querer mudar, confessar é desejar mudar, confessar é ter perseverança para mudar, confessar é reconhecer quem Deus é e quem somos, confessar é se humilhar, é no chão, como eu estava, é no chão que nós escutamos: quer ajuda? Você quer que eu ajude a levantar? É no chão que Deus estende a sua mão para nos reerguer. O nosso desafio é abandonar o pecado. O nosso desafio é escolher viver os princípios da palavra de Deus, lutar contra a carne e alimentar o espírito. Sabe onde isso vai acontecer? Isso vai acontecer aos pés de Jesus. Sabe onde nós vamos vencer essa luta contra a carne? Sabe onde nós vamos vencer e abandonar pecados que nos perseguem? Você que está nos acompanhando, sabe onde você vencerá isso? É aos pés de Jesus, é aos pés do Salvador, é aos pés de Jesus. Irmãos e irmãs, não tem outro lugar para vencermos as nossas lutas. Você tem lutas? Você carrega a luta consigo que virou contigo na virada do ano novo e que está frequente com você nesse ano? Eu tenho, queridos irmãos e irmãs, eu tenho. E eu luto diariamente. E sabe quando eu venço e onde venço? É quando eu estou de joelhos aos pés do Salvador, confessando quem Ele é, confessando quem eu sou, reconhecendo os meus pecados, reconhecendo os meus erros, reconhecendo como pecador eu sou. É aos pés de Jesus. Nós não venceremos essa batalha se não for assim. Não venceremos essa batalha se não for aos pés do Salvador. É de joelhos, é rasgando os nossos corações. Como o salmista Davi diz: um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. O que Deus despreza é um coração arrogante. Esse Deus despreza, mas um coração quebrantado e contrito, esse jamais o Senhor despreza. Deus tem total interesse de nos purificar, porque se nós confessarmos os nossos pecados, como diz João, 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, se confessarmos, Ele nos perdoará de todos os pecados e nos purificará de toda justiça. Veja bem, a confissão traz consigo a purificação, a confissão traz consigo a justiça, a confissão traz consigo a verdade e a libertação. Por que nós demoramos tanto a confessar os nossos pecados? Davi só foi confessar esse pecado depois de ter sido repreendido pelo profeta Natã. Ele estava vivendo como se nada tivesse acontecido. Aí vem Natã e o repreende. Hoje o Senhor está nos repreendendo, dizendo: veja bem, será que não tem pecados alimentados? Será que não tem pecados não confessados? Hoje, essa noite, é o momento de confessar os pecados. Essa noite é o momento, é a hora de estabelecermos diariamente a disciplina da confissão.
Quando eu devo confessar os meus pecados? Todo dia. Porque me parece que você não deixa de pecar todos os dias. Me parece que eu não deixo de pecar todos os dias. Interessante, me veio à mente agora o Evangelho de João. Só confirmar a referência. Acho que é João 13. Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Isso, João 13. Interessante esse texto. Jesus quer lavar os pés dos discípulos. E você conhece a história. Pedro não aceita. Jesus fala: se eu não lavar, você não tem parte comigo. Estou resumindo aqui o texto. Então, Senhor, faz o seguinte, dá um banho por completo. Jesus fala: não, Pedro, você só precisa ter os seus pés limpos. O que Jesus estava ensinando aqueles discípulos, além da humildade, além do serviço, Jesus estava ali levando um ensino espiritual, e o ensino é este: os seus pés, os nossos pés se sujam diariamente. Você já se entregou para Cristo? Você já tomou um banho por completo? Você já foi lavado e regenerado pelo Espírito Santo? Mas você suja os seus pés, não suja? Todos os dias nós sujamos os nossos pés, nós pecamos. O que Jesus está nos ensinando é o seguinte: coloque os seus pés no meu colo, que eu estou com uma bacia, com uma toalha, eu vou lavar os seus pés. O que Jesus está nos dizendo é: confesse os seus pecados todos os dias. O que Jesus está nos ensinando é: não leve para o dia seguinte estoque de lama do dia anterior. Não postergue, não procrastine, confesse agora. A nossa tendência é continuar vivendo com os pés sujos, lameados pela vida, por pecados, por situações, por momentos. Dentro de casa, como nós temos dificuldade de nos acertarmos, é ou não é? E às vezes, um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, e estamos bicudos. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. É isso. Está com problema com alguém? Meu irmão, minha irmã, confessa, peça perdão. Isso faz parte da disciplina da confissão. Envolve perdoar, envolve pedir perdão, envolve ter coragem de chegar assim: vem cá, ei, eu falhei com você. Irmãos, quando nós temos uma vida espiritual, quando nós oramos, o Espírito Santo vai trazendo à nossa memória, ao nosso coração, as nossas falhas. Irmãos, antes do culto eu estava orando por esse culto, por esse momento, por essa palavra, e veio ao meu coração: então, você precisa fechar um ciclo lá de trás. Eu falei: como assim, Deus? Isso já no final de um período grande de oração, grande não, de um período de oração, não existe período grande de oração, num período de oração, Deus falou ao meu coração: você precisa fechar um ciclo lá atrás que você não fechou. Mas eu falei: Deus, mas eu já pedi perdão, e eu já perdoei. Aí Deus disse assim: reúna todo mundo novamente, porque foi tratado de forma com aquelas pessoas, mas não foi resolvido com todas, foi resolvido individualmente. Falei: então, bom Deus, me proporciona uma oportunidade, estou à sua disposição. Irmãos, às vezes nós achamos que a nossa vida está toda tranquila. Começa a orar, que o Espírito Santo começa a nos mostrar os nossos erros. O Espírito Santo começa a mostrar as nossas falhas. O Espírito Santo começa a trazer ao nosso coração, à nossa memória. Eu quero concluir e finalizar fazendo uma pergunta: o que nós precisamos abandonar? Hebreus 12:1, Hebreus 12:1, na Nova Almeida atualizada, que vai ser projetada, porque é a versão que nós estamos usando aqui, Hebreus capítulo 12, versículo 1, enquanto vai ser projetado, eu vou ler uma outra versão, que é a Almeida século 21, diz assim, que nós devemos, é a parte B do versículo: eliminar tudo que nos impede de prosseguir, e o pecado que nos assedia
corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. E aí, na Almeida atualizada, diz exatamente assim, essa é a parte A, a parte B, parte seguinte: deixemos todo o embaraço. Na versão que eu li é eliminando tudo que nos impede de prosseguir. Aqui é deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A Nova Almeida atualizada diz: desembaraçando-nos de todo o pecado que tão firmemente se apega a nós, corramos com perseverança. Eliminar, desembaraçar aquilo que está preso em nós. O que nós precisamos eliminar da nossa vida? Pense agora um pouquinho, você que está nos acompanhando nesse momento e terá acesso posteriormente. O que você precisa eliminar hoje? Faça uma lista, pega um papel, uma caneta, fala: eu preciso eliminar esse comportamento, este pensamento, essa atitude. O que nós precisamos eliminar da nossa vida? Tem algo que você precisa eliminar? Nós queremos iniciar, só que para iniciar nós temos que abandonar algumas coisas. O que está embaraçando a nossa vida, e que nós temos que cortar essa teia de pecado que tem embaraçado, tem pesado, tem proporcionado sobrepeso à nossa espiritualidade. Então tem que cortar, tem que largar, tem que abandonar, tem que deixar para trás. A vida cristã é uma luta diária. Vamos entrar nessa luta? A vida cristã é uma luta diária. Vamos fazer a nossa parte? Que tal começarmos nessa noite com essa disciplina espiritual, a disciplina da confissão? Que tal confessarmos os nossos pecados? Que tal agora, você que se encontra aqui, fazer a sua oração? Você que nos acompanha, feche os seus olhos agora, no nome de Jesus. O Espírito Santo te trouxe aqui, e está indo aí onde você está te alcançando depois de anos para dizer isso: tem pecado para ser abandonado, tem situações para serem resolvidas, tem embaraço que precisa ser resolvido, há uma teia que precisa ser tratada. Então agora é hora de confessar pecados, de pedir perdão ao Senhor. Ao som dessa ministração, faça desse tempo o seu momento de confissão de pecados. Abra tua boca. Se confessarmos, é necessário confessar para a salvação, é necessário falar, é necessário externar, é necessário dizer. Confesse agora os seus pecados, com a certeza que se você fizer isso, você será perdoado, perdoada. Tem alguém para você perdoar? Faça isso agora no nome de Jesus. Permita o Espírito Santo ministrar o seu coração, nesse tempo de quebrantamento, de contrição, de oração. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem me ajuda, meu Deus. Um coração quebrantado e humilde, não despreza, Senhor. Confessa tua bondade e graça, teu amor maior, tua misericórdia não tem fim. Traz outra vez perdão e graça sobre mim, perdão e graça. Me lava-me, Senhor, pois hoje o teu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lá
lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Pai, nós precisamos de fato, Deus, do amor do Senhor, mas nós queremos agradecer, porque nós recebemos esse amor diariamente, através do teu Filho, através da tua presença, através da tua palavra, através, ó Deus, de ministrações, através de canções, através de pessoas que o Senhor tem colocado na nossa vida. Pai, o Senhor tem nos atraído com o teu amor, e nós estamos e somos totalmente constrangidos com o amor do Senhor, com a tua misericórdia, com o teu perdão, com a tua graça, com o teu favor. Nós reconhecemos como igreja do Senhor nessa noite, reconhecemos que somos pecadores. Essa é uma confissão pública. Como igreja reconhecemos que não estamos desenvolvendo as disciplinas como deveríamos. Reconhecemos que precisamos de um avivamento no nosso meio, precisamos de uma sacudida do Senhor, precisamos de visão, precisamos de discernimento, precisamos, ó Deus, que os nossos olhos estejam abertos, para que possamos ver uma realidade espiritual ao nosso redor. Estamos de forma pública para confessarmos os nossos pecados, que não oramos como devemos orar, não lemos como devemos ler, não meditamos, não contemplamos, não estamos sós, não participamos das disciplinas espirituais como deveríamos, somos indisciplinados diante do Senhor. De forma pública confessamos que estamos mais envolvidos com esse tempo, com essa era, do que com o Senhor e com a tua palavra, com o teu reino e com a tua justiça. Estamos mais envolvidos com os negócios dessa terra, do que com os negócios celestiais. Queremos mais o pão que sacia uma fome física, mas não buscamos tanto o pão espiritual, o pão vivo que desceu do céu. Nós, de forma pública e como igreja, estamos aqui nessa noite para confessar os nossos pecados. E de forma pessoal, ó Deus, agora receba cada confissão aqui feita, cada confissão feita no seu lar, cada confissão que chegará ao Senhor ao longo dos dias e dos anos, ó Deus. Receba, Pai, por favor, a nossa confissão, nos perdoe, nos purifique, nos lave. Afirmamos como o salmista Davi, ficaremos branco, lava-nos com risopo, ficaremos mais brancos que a neve, mais purificados, ó Deus. Um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Estamos oferecendo ao Senhor nessa noite nosso coração quebrantado e contrito, e assim nós fazemos no nome poderoso de Jesus, amém e amém.